Alerta, meu irmão, o Remo encaminhou a sua contratação mais cara da história. O argentino Leonel Pico vai chegar no Baianão e vai reforçar o Remo para a disputa da Série A. Vamos falar sobre esse jogador, como ele joga, vamos falar da busca, atualização do Curitiba na busca por camisa 9, né? Segue muito difícil a busca de um camisa 9 e o Atlético Paranaense acertando com o Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira, ex-São Paulo. Agora então vamos embora, mente marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos falando de um vídeo histórico, né? O anúncio da maior contratação da história do Clube do Remo, na verdade a mais cara. E vamos falar também como é que segue aí a busca do Curitiba por um camisa 9, né? A gente sabe que o time está nessa busca desde que se encerrou a Série B, mas o mercado tá difícil. E não é uma boa notícia não para a torcida coxa branca que nós temos, voltou a estaca zero, né? E o Atlético Paranaense anunciando mais um volante, né? O time tarado por volante, mas dessa vez sobe de patamar o nível do Furacão. Se inscreve no canal, cara, que a gente atualiza tudo sobre todos os times, seja de janela de transferências ou análises de futebol. O Campeonato Brasileiro começa daqui a uma semana e a gente vai seguir tudo com lives, com vídeos. Então se inscreve no canal e deixa a curtida, cara. Eu sei que tem muita gente assistindo os vídeos, mas tá esquecendo de deixar a curtida, isso é muito importante. Então vamos falar de Leonel Pico, argentino de 27 anos que estava no Platense, teve a sua contratação encaminhada pelo clube do Remo, que deve chegar em transação milionária. Então o Remo encaminhou, segundo o Globoesporte.com, notícia de hoje, né? Ali do iniciozinho da tarde, o volante Leonel Pico chega para reforçar o clube do Remo em uma transação que pode chegar a 9 milhões de reais, segundo o jornalista Bruno Amanso, da TV Liberal. O Leonel Pico vai custar 1 milhão e 800 mil dólares e vai ser pago de forma parcelada. Comprou o volante do Platense. Assim que essa negociação foi fechada, né, o Remo vai firmar um compromisso de três temporadas, tá? São 3 anos de contrato aí com o Leonel Pico. O jogador faz parte aí do melhor momento da história da equipe argentina, que vai estrear na Libertadores 2026 graças ao título do campeão argentino. Então não é qualquer jogador que o Remo está contratando. Está contratando o atual, um volante que se destacou no atual campeão da Argentina e que vai disputar a Libertadores. O cara preferiu não disputar a Libertadores pelo Platense e preferiu jogar pelo Remo a Série A do Brasileirão e, cara, ele acertou muito nessa, porque a visibilidade no clube do Remo e no Campeonato Brasileiro é muito maior do que jogar uma Libertadores pelo Platense da Argentina, né? Então, ele que aqui tem uma breve história, né, sobre o Leonel Pico, foi revelado no Arsenal de Sarandi, Pico jogou também pelo Colón, clube que o emprestou ao Platense entre 23 e 24. E aí o Platense resolveu comprar 70% dos direitos do jogador, assinou um contrato até o fim de 2028, atuou em 32 jogos, na última temporada 30 como titular, e é a maior compra da história do Remo. O time não tem esse costume de fazer transações envolvendo altos valores, né? A gente sabe que o Remo estava distante da Série A, que é onde realmente rola o dinheiro há muitos anos, né? E dessa vez o dinheiro está entrando no clube do Remo e ele fez esse investimento mais alto da sua história, que ainda assim é um investimento muito seguro, né? 9 milhões de reais é muito menos do que o que o Remo vai receber ao longo dessa temporada. É óbvio que ainda tem que pagar as folhas salariais ao longo do ano, os custos, né, e tudo mais, mas é um investimento dentro do padrão do que o Remo vai receber ao longo dessa temporada. Não vejo o Remo ali se rasgando e contraindo dívidas absurdas para contratar o Leonel Pico, um jogador de 27 anos que ainda tem poder de revenda, né? Então é um cara que o Remo pode conseguir vender um pouco mais caro ali na frente, vai jogar a Série A do Brasileirão, pode se valorizar ainda mais. É uma ótima contratação do clube do Remo. Pico tem aqui alguns números dele na temporada do ano passado. Estamos aqui no SofaScore. Aqui tá a caroça, tá? A carinha de Leonel Pico. Aqui temos a temporada dele pelo Platense, né? É um jogador ali, um volante que joga mais pela esquerda, né? É um cara que chega bem ao ataque, chega a ser um segundo volante, mas só que essa aqui é melhor, ó. Aqui temos mais jogos, né? Temos 12 jogos dele na temporada do ano passado, e aqui dá pra você ver a atuação dele, que aquele mapa de calor tinha apenas um jogo, né? Aqui tem números mais consolidados, né? Então é um atleta que marca demais, ele pode fazer tanto um primeiro quanto um segundo volante, então ele vem ali pra substituir praticamente o Caio Vinícius, né? E é uma
sobe de nível, ele é melhor que o Caio Vinícius. Vamos ver se ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Que o ritmo é outro, mas teoricamente ele é melhor que o Caio Vinícius. É um cara bastante marcador que chega finalizando, né? Ele tem como média uma finalização por jogo ali, e não costuma acertar muito gol, né? Mas ele tem de média uma finalização por jogo, tenta passes difíceis, né? Ele acerta ali 87% dos passes dentro do seu próprio campo. É um cara que tem 82% de acerto de passe, né? A gente joga no meio campo, tenta passes mais difíceis, é mais pressionado. Então é um cara que tem bom passe, né, para um meia. Tem ali uma média absurda de 3 desarmes por jogo. Alô, galera do Cartola, hein? Vai ter liga aqui, torcedorismo. Tem 2 cortes por jogo e ele recupera 6 bolas por jogo. Isso aqui é um absurdo. O cara é um leão, tá? O cara é um leão ali no meio de campo, marca muita coisa. E é marcador argentino, né? Não tem jeito. Então ele eleva e muito o nível do Clube do Remo. Então, em breve, Leonel Pico deve estar vestindo a camisa azulina. A negociação está fechada. E aqui, segundo o Liberal, né? Que foi da onde veio essa notícia, né? A gente estava lendo no Globoesporte.com. Vitor Bueno também está muito avançado. O Remo começa a fazer contratações que elevam bastante o seu elenco. Então, traz o Vitor Bueno, ex-Santos, ex-Atlético Paranaense. E tem também André Moreira, que está no radar do Remo, tá? Então, no próximo dia 28, o Remo fará sua estreia, né? 32 anos sem jogar a Série A e forçando o clube a correr no mercado para reforçar o seu elenco, tá? Então, segundo o jovem jornalista, né? Segundo o jornalista Carlos Ferreira, um dos nomes mais avançados é o de Vitor Bueno, jogador de 31 anos que estava atuando no futebol japonês, teria acertado com o clube azulino, né? Então, Vitor Bueno chega como uma opção muito boa ali, um meia atacante, né? Para o setor ofensivo. Para a posição de goleiro, a gente falou aqui no canal sobre o André Moreira, né? Que vinha sendo especulado no Remo, né? O Vene Casagrande deu essa notícia, ele tá livre no mercado, ex-Atlético de Madrid, então pode vir para ser o reserva de Marcelo Rangel. Então, meus camaradas, além do Leonel Pico, vem aí o Vitor Bueno e o goleirão André Moreira. Isso muda o Remo de patamar, na sua opinião? Comenta aqui embaixo. E sobre Curitiba na busca por centroavante, né? Você, torcedor coxa branca, deve estar agoniado. Você não é o único que passa por isso no Brasil não, tá? Porque todos os times brasileiros que estão procurando um camisa 9 estão encontrando muita dificuldade. Então, o que aconteceu, né? Havia ali um acordo, né? Entre Fortaleza e Curitiba, né? Que com a compra do Breno Lopes, o Lucero viria emprestado ao Coxa também. Só que o Lucero resistiu a essa negociação, né? Então, até por isso, acabou retardando um pouco o anúncio de Breno Lopes, que foi a contratação mais cara da história do Coritiba. Então, tanto o Remo quanto o Coxa aí adquirindo a sua compra mais cara da história, a sua transação mais cara da história nessa Série A de 2026. E o Lucero acabou fechando com a Universidade de Chile. Ele preferiu ir para a Universidade de Chile do que ficar aqui na Liga Brasileira. Minha opinião é que é uma péssima escolha do Lucero. Seria muito melhor jogar no Curitiba do que na Universidade de Chile. Então, ele é um novo reforço da Laú, já foi anunciado lá. Bem-vindo, Martim Lucero, tá lá ele na Laú. Cara, e o Coxa segue em busca de um camisa 9, né? Ainda ativo no mercado, o Coxa segue em busca de um centroavante para subir a camisa 9. A última contratação foi Breno Lopes. O técnico Fernando Seabra deixou claro o desejo de contar com um centroavante de ofício. Então, a diretoria do Coxa segue trabalhando, mas está muito difícil, né? Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Fluminense está buscando também um centroavante no mercado e o Flamengo também, tanto no mercado interno quanto no mercado do exterior. O Remo também está procurando um centroavante, né? Então, vamos ali à situação do Fluminense, por exemplo. Foi atrás do Hulk, um cara que teoricamente não teria custo de transação, né? Pagar por ele não seria necessário, caso o Atlético liberasse, mas teria um custo altíssimo de salários, né? O Hulk recebe mais de 2 milhões. Para você ter uma noção, você contrata um centroavante de 40 anos e tem um custo mensal de 2 milhões. Ou você faz como o Vasco, você contrata o Brenner, ex-São Paulo, um jogador mediano, né? Bem mediano, que não vai chegar no seu clube, vestir a camisa 9 e meter 50 gols por temporada, né? Um cara promissor, mas nada que mude de patamar o seu elenco. E o Vasco paga ali 7 milhões de euros num Brenner. Então o mercado está nesse nível. Você contratar um jogador de elite como o Hulk, você só consegue pagando um salário grotescamente alto. Você contratando um jogador mediano, tu vai pagar 5, 6, 7 milhões de euros. Então ou você vai na muita aposta ali embaixo, né?
e paga 2 milhões de euros ali e contrata uma super aposta para essa temporada, ou você vai em jogadores que estão acabando o contrato e que são boas opções, que eu já te digo, não tem no mercado nesse momento, estão varrendo o mercado e não acharam essa opção ainda, ou você paga muito caro, como o Flamengo tentou com o Caio Jorge e o Cruzeiro pediu 50 milhões de euros. Então, assim, tá muito difícil achar um centroavante no mercado. Todos os times brasileiros estão com essa dificuldade, ninguém tá conseguindo se reforçar. Não é um problema só do Coxa, tá? Mas volta a estaca zero aí, não conseguiu fechar com o Lucero e o Coxa segue buscando. A informação é que o Coxa segue buscando um centroavante no mercado, pelo menos até o fim da janela. A ideia era antes do início do Campeonato Brasileiro, mas me parece que isso vai se arrastar um pouco, porque o Coxa também não quer queimar cartucho, não quer contratar muito caro um jogador que não vá dar retorno e tem que ser uma contratação muito certeira. Então, a diretoria do Curitiba está pensando, a diretoria da SAF tá com muito cuidado na hora de investir nesse centroavante, até porque já gastou uma grana com o Breno Lopes e quer acertar nessa contratação, mas virá essa contratação. O problema é que o mercado está muito inflacionado. E no Atlético Paranaense, mais um reforço, e dessa vez um reforço que muda o clube de patamar, né? Luiz Gustavo chegou, assinou, né, com o Furacão, e ele falou sobre o São Paulo, né? Não fico feliz com a tragédia das pessoas, não. É triste para todo mundo, é triste pro futebol. Espero que possamos, com o Brasil como país, evoluir em todos os sentidos, né? A gente sabe que o São Paulo tá numa baita de uma crise e ele chegou a ter ali uma desavença com a diretoria, né? Ele falou em público, né, que o São Paulo tava uma bagunça, né? Então, olha lá, sou um cara grato pelo que passamos no São Paulo, a amizade que fiz, vamos estar em lados opostos, a amizade fica, mas dentro de campo. Então, assim, ele falou sobre o ex-clube dele, mas o volante de 38 anos que traz muita experiência para o Atlético, é meio que uma substituição para o Fernandinho. Só que o Fernandinho era muito melhor que o Luiz Gustavo e o Fernandinho jogava um pouco mais avançado, né? O Luiz Gustavo mais um primeiro volante. O que ele disse? Feliz pela oportunidade de jogar novamente no futebol, fazer o que eu amo. Atlético é uma excelente opção, agora é se preparar bem para ajudar a equipe. Sou apaixonado pela minha profissão, continuo buscando essa emoção e adrenalina do futebol e o projeto do Furacão faz bastante sentido para mim e para minha família. O Odair falou, é um jogador de Copa do Mundo, né? Realmente é, jogador de Europa, um cara que eleva o nível do elenco. Não vai conseguir jogar todas as partidas, né? Um cara já com uma idade mais elevada, ainda mais ali jogando no meio de campo, em que o desgaste é muito maior. Mas ele traz muitas coisas boas pro Furacão para essa temporada, que precisa parar de contratar só volante. Agora tá bom, fechou o volante, né? Pelo amor de Deus, o Atlético precisa de centroavante, porque essa posição tá muito fraca no Atlético. Mas como eu falei, tá todo mundo procurando centroavante e ninguém acha, né? Se você tem alguma dica de centroavante pros clubes brasileiros, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!